Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui você vai descobrir os inúmeros benefícios de oferecer natureza para as crianças. O meu nome é Ananda e eu sou fundadora do Despertar Vivências Ecológicas. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como inserir a natureza em projetos pedagógicos. Tu que é professora da educação infantil, coordenadora de escola, fica aqui para acompanhar as estratégias que a gente pode usar para inserir a natureza dentro de projetos na escola. E se tu está assistindo e é pai, mãe, babá, cuida de crianças, avô, dinda, fica também porque eu vou trazer uma série de atividades, de propostas que podem ser aproveitadas também em casa, para distrair as crianças, para proporcionar aprendizado, desenvolvimento de habilidades e, claro, proporcionar muitos momentos juntos em família. Ao desenvolver projetos pedagógicos dentro de uma escola de educação infantil ou até em casa, criar um projeto com uma criança é uma forma de oferecer esse aprendizado de forma contínua, sem fragmentar tanto conhecimento para a criança. E ela acaba se envolvendo mais no que vai ser feito, no que vai ser elaborado e construído. Fazer um projeto, definir um projeto, inserir a natureza, vai ter essa potência de ajudar a criança a ficar por mais tempo focada naquele elemento, naquele tema, naquele assunto, e aí, claro, desenvolvendo as habilidades que ela precisa desenvolver, que um professor vai encaminhar, ou então que ela vai acabar desenvolvendo de uma forma ou de outra a partir do que ela vai fazendo dentro desse projeto, dentro das atividades. Muitas escolas de educação infantil trabalham com projetos anuais, semestrais, algumas trimestrais, e outras escolas acabam usando um tempo indefinido para o projeto a partir do interesse da turma. Então, às vezes, as crianças daquela turma têm um interesse muito maior e aquele projeto se estende por mais tempo, né? E aí isso vai sendo observado de acordo com o interesse da turma. Então, o tamanho dos projetos variam. Mas, nesses meus 8 anos trabalhando com a educação infantil, atuando ao longo desses anos em mais de 15 escolas de educação infantil, eu já acabei convivendo com quase 150 professoras ao longo desses anos. E aí eu percebo que em alguns momentos, em alguns casos, há a dificuldade de inserir a natureza no projeto por algumas questões, algumas indecisões, incertezas. Entre elas, né, uma é, eu não conheço nome de planta, não conheço nome de animais. A outra, eu não gosto de mexer com plantas ou animais, ou, eu não conheço, né, a biologia desses animais, tenho medo se as crianças me perguntarem alguma coisa. E eu vou mostrar nesse vídeo justamente que não há a necessidade de saber isso para trabalhar com a natureza. Pode-se inclusive caminhar junto com as crianças e de fazer essas descobertas. Tem professoras que não sabem plantar e acham que isso é um impeditivo. E não é um impeditivo. E aí eu vou trazer essas possibilidades, vou apontar nesse vídeo como que a gente pode inserir sim a natureza nos projetos, sem necessariamente saber disso, porque trabalhar com a natureza vai muito além. Então, nesse vídeo, a gente vai olhar para isso, como inserir a natureza nos teus projetos, mesmo que o tema não tenha nada a ver com natureza, como que faz? Então, a gente vai solucionar, vou trazer as estratégias para entender como fazer isso, mesmo que o projeto não tenha, a gente acha que não tenha nada a ver com natureza. Se o projeto partiu das crianças, se o tema veio de interesse das crianças, como fazer, como desenvolver, se partiu da escola, de um desejo da escola, um desejo teu como professora, ou em casa, uma vontade de trabalhar, não importa, mas olhar para esses projetos e entender como colocar ali natureza, elementos da natureza, fenômenos da natureza, para aproximar as crianças, né, desse meio em que a gente vive e de tudo que nos cerca, de tudo que nos rodeia. E o importante é que, a partir da definição desses projetos, do que vai ser trabalhado e como, é que não se perca de vista o que é que a criança precisa desenvolver. Então, o projeto muito bem montado, muito bonito, organizado,
mas que não se perca de vista isso. O que é que eu preciso desenvolver? Não é só porque eu estou trabalhando com as plantas, né, ou com a natureza, ou com os animais, que eu não vou atentar para o fato da criança precisar aprender a recortar, colar, né, trabalhar motricidade ou alguma outra habilidade que precise ser desenvolvida. Então, isso precisa estar previsto e sendo planejado dentro do projeto pela professora na educação infantil, e se for em casa, se os pais quiserem fazer em casa alguma coisa nesse sentido, que estejam atentos para isso. O que é que a criança está desenvolvendo e o que eu posso fazer para potencializar esse desenvolvimento e essa aprendizagem. E eu não estou dizendo aqui que o projeto tenha que ter o tema central natureza, como foco só a natureza. Ele pode ser sobre arte, ele pode ser sobre tecnologia, ele pode ser sobre corpo humano, não importa. Pode ser sobre identidade, que é um projeto muito usado dentro das escolas de educação infantil, não importa. Justamente o que a gente vai olhar aqui são estratégias para inserir a natureza em qualquer um desses projetos. E como é possível, como fazer isso. Então é o que a gente vai olhar nesse vídeo, nesse material. Eu sei que falar desse tema sobre natureza dentro de projetos, inserir a natureza dentro de projetos é riquíssimo para as professoras, em geral, para professoras de educação infantil, mas ainda talvez porque o tempo, o dia a dia é corrido, é muito corrido e falta às vezes oportunidades para estudar, aprofundar e além, buscar essas estratégias todas de como inserir, e aí acaba que a gente deixa então, né, a pessoa deixa porque vai fazer o que já sabe ou o que sempre fez, como sempre fez. E aí o que a gente vai olhar é isso, como mudar e como virar essa chave. Imagina que tu decide fazer um projeto sobre o corpo humano, ou que as crianças estão trazendo a curiosidade sobre a cor do cabelo, né, as mãos, a cor dos olhos, e aí então vai girar em torno disso, né? E aí tu tá te perguntando como é que eu vou abraçar esse tema e inserir a natureza. E aí eu vou te convidar para fazer a seguinte reflexão. Olha só, se for perguntado para uma criança indígena, e essa pesquisa foi feita com crianças indígenas da América Latina, perguntado para essas crianças o que é a natureza, vamos desenhar o que é a natureza? Essas crianças representam a natureza com o seu corpo, então acabam desenhando a mão, os pés ou com a sua família. Pergunta para uma criança na cidade, para ti mesmo, o que é a natureza? A gente fala o sol, as árvores, as flores. Então, a prova de que a gente está super desconectado do planeta, da natureza, do que nos rodeia, do mundo natural. E essa desconexão nos traz essa dificuldade de inserir de forma natural os elementos da natureza e proporcionar que as crianças possam, então, ter essa naturalidade. Então esse é o desafio, e se a gente olhar para isso, pode ser que facilite um pouco entender que nós somos natureza. Todos somos natureza. Então perguntar para uma criança indígena o que é natureza e ela dizer que é a mão dela, o pé, a família, ela sabe que ela é natureza, ela faz parte da natureza. Todos nós fazemos. Todos nós somos natureza. Então, olhar para isso junto com as crianças pode ser muito potente. E aí, quem sabe começar com essa pergunta: tu é natureza? E geralmente, quando eu pergunto para as crianças, elas dizem que não. Né? Vou conhecer uma turma, estou entrando na escola, enfim, vou fazer algum trabalho, algum projeto. Pergunta para as crianças, elas, não. Porque há essa separação, essa fragmentação, assim, né? A natureza e a criança, a natureza e nós. E somos todos, fazemos parte, estamos conectados com todos os seres vivos que estão aí. Né? Então, olhar para isso junto com a criança vai ajudar a construir o teu projeto com a criança. E aí inserir de forma mais natural, né? De forma mais fluida, a natureza dentro do projeto. E depois dessa pergunta, você é a natureza? Dá para ir investigando outras coisas com a turma. Por exemplo, as plantas têm boca? Como é que elas se alimentam? Porque a resposta vai ser sim ou não, né? As plantas têm boca? Vão dizer sim, não. Mas o interessante sempre é dar continuidade na pergunta.
Porque se a gente encerra ali o raciocínio da criança é muito pouco, ela pode ir além. Então, outra pergunta, e como é que elas se alimentam? Quem disse sim vai responder, quem disse não vai ficar perguntando, é mesmo, né? Vai ficar se questionando. E os animais? Será que eles têm raízes? A gente tem raízes? Como é que a gente se alimenta? Como que os animais se alimentam? Será que todos se alimentam da mesma forma? Quantos olhos nós temos? Vamos dizer 2. E as plantas têm olhos? E os animais? Será que todos têm 2 olhos? E aí vem aquele receio que eu disse lá no início, de algumas professoras acharem que não podem trabalhar, por exemplo, sobre os animais, porque não vão saber dizer se todos os animais têm 2 olhos. Tem alguns que não têm necessariamente olhos, é um composto de olhos, né? Nos insetos, por exemplo. Mas não há necessidade de saber disso previamente, sendo que vocês podem pesquisar juntos. Pedir para que as crianças tragam essas pesquisas, vocês podem olhar algum documentário ou ouvir alguém falando sobre isso juntos. Claro, a gente está falando de crianças já, né, de jardim A e B, dos mais velhos, de 5, 6 anos, alguns com 4 também vão conseguir fazer essas pesquisas, essas curiosidades todas. Mas fazer esses questionamentos já vai ajudar a ir comparando e fazendo essas relações com outros seres vivos. Tem um outro elemento interessante de trazer agora para a gente refletir, que são atividades e trabalhos que a gente acaba fazendo com as crianças. Tem um que é bem clássico, que é fazer um corpo humano de papel pardo. E aí, né, uma criança vai deitar, vai riscar na volta, fazer o papel pardo, né, aquele corpo para a criança reconhecer. E aí o que vai se fazer com esse papel pardo? Vai pintar com tinta guache, vai fazer colagem, né? Tem que trabalhar colagem, fazer bolinha de papel crepom, tem algumas atividades assim. E aí eu te convido agora a pensar que também é possível, não uma coisa não exclui a outra, mas que a gente possa ampliar os olhares e pensar que também é possível fazer uma colagem, fazer um enfeite naquele corpo com elementos da natureza, com tinta natural. Já pensou? Vocês conversarem com a turma, né, e propor, elaborar, construir tinta natural de chá de hibisco, de erva mate, de caldo de beterraba. Tem muita coisa na internet que ensina a fazer tinta natural, mas um dos princípios que eu já digo aqui, dá para levar o hibisco, por exemplo, a florzinha seca que a gente compra no mercado, leva para a sala, pede uma garrafa de água morna, coloca numa caneca essa água morna com um pouquinho, faz com as crianças, explica que aquela água tá morna, coloca um pouquinho de maisena antes, né, na água fria, mistura nessa água morna, observa esse chá se formando, tira as florzinhas dali e ali tu vai ter uma tinta um pouquinho mais grossa para trabalhar. E ainda mais que se tu for trabalhar com bebê, com criança bem pequenininha, essa tinta vai ter só elementos comestíveis, né? Então não tem problema. Então, uma forma de trabalhar essa arte desse corpo humano, por exemplo, com tinta natural. Tem que trabalhar a colagem, usa elementos da natureza. Já pensou o cabelo feito de terra, as roupas, né, ali coladas com folhas? Vai saber, as crianças vão certamente achar muitas possibilidades para, né, na sua imaginação para enfeitar e para construir esse trabalho todo, né, com elementos da natureza. Olha para esse projeto que tu tem na mão e tenta fazer essa abertura no teu olhar sobre de que outras formas tu pode trazer para as crianças o tema e aproximar eles da natureza. Por exemplo, vocês vão, né, uma outra proposta, vocês vão fazer observação de animais, né? Vão trabalhar, sei lá, os animais do jardim, vão trabalhar os animais da fazenda, enfim, vão trabalhar animais. A primeira coisa, por mais que a criança já tenha visto, né, na TV, em casa, mas aí, enfim, né, vai perguntar para ela se ela conhece, vocês vão trabalhar os animais de jardim, vai perguntar para a criança se ela conhece a Joaninha. Tudo bem. A primeira coisa, quando tu fores apresentar para essa criança a joaninha ou os outros insetos que vocês forem trabalhar, traz uma imagem de uma joaninha real. Isso é muito importante, muito, porque às vezes a criança, o contato que ela tem, a primeira vez que ela vai ver uma joaninha,
vai ser daquela que tem o lacinho, se a Joaninha menininha, com os olhos bem grandes, esbugalhados, e ela não está conhecendo o animal de verdade. Ela não está em contato com aquele ser. Aí é o que ela vê na escola ou o que foi apresentado para ela. A hora que ela vê uma, ela não vai saber reconhecer. Talvez reconheça, mas ela não vai reconhecer a verdadeira imagem, a verdadeira essência daquele animal. Então, atentem para isso. Que a criança possa ver e ter contato com os animais de verdade. Que seja uma foto que vocês talvez não consigam trazer para a sala, mas uma foto real de um animal real, na natureza de preferência, posada numa flor, para que a criança possa fazer essas relações, né? Esse olhar para esse ser vivo, onde ele está, como que ele vive e tudo mais. E aí te digo o seguinte, se tu tá aqui até agora assistindo esse vídeo, fica até o fim, porque até o fim eu vou seguir trazendo ideias de projetos, ideias de atividades, e a gente também vai conversar sobre o alinhamento disso com a BNCC. Então, fica aí, que a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Eu vou trazer agora um exemplo de um projeto que nós fizemos em uma escola ligado à arte. Então, o projeto era arte, conhecer os artistas, as técnicas, pinturas, quadros e tudo mais. E aí vamos inserir então a natureza dentro desse projeto. Quando a gente parou para conversar, né, para fazer o planejamento com a professora e tudo mais, a gente foi olhando para isso e planejando mostrar para as crianças, primeiramente, o que a natureza produz de arte. E antes de mostrar, a gente perguntou para eles. Fizemos uma roda e conversamos com eles. E fizemos esse questionamento. Na natureza tem arte? A natureza consegue fazer, né, obras de arte? E a maioria deles, eles ficaram em dúvida, ficaram meio assim, mas a maioria deles respondeu que não. E a gente foi conversando com eles, assim, né? Se eles fechassem os olhos, por exemplo, né, ou um só, assim, e colocassem, né, mirassem para o céu com um pedacinho de uma árvore num canto, se eles acham que aquela seria uma boa fotografia, se eles acham que aquilo ficaria bonito, e eles iam dizendo que sim. Agora vamos olhar uma planta na escola, e eles iam dizendo que sim, que era tudo muito bonito. E a gente, né, conversou com eles. Vocês lembram que a gente viu que tem diversas formas de arte, a fotografia também é uma. Então a gente pode tirar fotos da natureza e aí a gente tem arte. Aí a gente foi conversando. E aí, em determinado momento, levamos imagens, 6 ou 7 imagens, de fenômenos que acontecem na natureza, como, por exemplo, árvores que trançam os seus troncos e acabam formando uma toca embaixo delas. Lago que acaba ficando rosa por conta da presença de bactérias. Areias no deserto que no correr, né, por conta do vento, vão fazendo linhas e listras, né, no decorrer da areia do solo. E mostramos isso tudo para eles. E eles ficaram encantados. Encantados com as fotos, vendo que aquilo é arte, que é bonito, que tem, né, toda uma história ali para ser contada. E aí convidamos eles depois a representar um dos, ou todos, ou o que eles tivessem mais gostado dessas imagens. Então vocês imaginem que a gente aproximou de um projeto da arte, né, que estava falando sobre arte, coisas que a natureza faz, coisas que a natureza acaba fazendo para a gente poder, porque a gente está permitindo que a criança possa olhar outras coisas, que não foi só o ser humano que fez, mas que ela possa olhar isso e admirar a beleza que tem. E aí ver isso também como arte. Então a gente faz esse convite. Se a gente não fizer esse convite, se a gente não proporcionar isso para a criança, como ela vai saber? Como ela vai ver? Em outro momento, dentro desse projeto, nós pegamos algumas folhas grandes de uma árvore, de uma castanheira e de uma outra, de um plátano, levei para eles. E fizemos furos com o furador, a gente foi mostrando para eles para fazer furo com o furador e depois eles fizeram alinhavos com lã, barbante nessas folhas. Foi uma atividade que rendeu muito, muito, porque primeiro que eles gostaram de usar uma ferramenta que é utilizada no escritório, né, da escola, na administração da escola, eles usaram uma ferramenta
Aí aquelas bolinhas todas que ficaram, eles estavam guardando, porque, né, enfim, dá para ser o famoso confete de natureza, né? E aí guardaram aquilo tudo, brincaram com aquilo, perceberam que conseguiam transformar a folha e, além disso, fazer esse alinhavo, essa costura, e aquelas folhas ficaram penduradas. Então eles construíram algo, uma obra de arte, que eles amaram fazer essa atividade, além de outras coisas, botar a folha da árvore embaixo da folha ofício, pintar com giz de cera por cima. E a gente foi então criando com eles diferentes possibilidades de fazer arte com elementos da natureza. Aí agora, né, eu falei que a gente pegou uma folha de uma árvore que a gente chama, né, por aqui na minha região, de castanheira. E aí pode, né, tá agora pensando nisso. Pois é, eu não sei o nome dessa planta, eu não sei o nome das árvores, eu não sei o nome das folhas para trabalhar. E aí vem uma coisa que eu comentei e vou reforçar aqui. Não é impeditivo trabalhar com as folhas das plantas ou com as plantas só o fato de tu não saber o nome delas. Se tu não sabe o nome de uma planta ou até de um animal, não tem problema. A gente tem 3 possibilidades para solucionar isso, para pensar nisso. Uma delas que eu ofereço, que eu considero, tu pode achar outras tantas, e pode não concordar com algumas dessas possibilidades que eu vou apontar, mas é o que eu sempre converso nas escolas e com as profs onde eu vou. Uma possibilidade para isso é definir um nome, criar um nome com as crianças. Crie um nome. Ah, qual é o nome desse bicho? A prof não sabe. Vamos dar um nome para ele? Inventem um nome. Lembra que o nome das plantas e dos animais fomos nós que inventamos. Então, uma possibilidade é essa, criar um nome com as crianças. Outra possibilidade é vocês pesquisarem juntos o nome da planta ou do animal. Vamos pesquisar junto, gente, o nome, né? Pegar o celular ali, mostrar para eles que é uma forma de usar essa tecnologia. Se na tua escola não permite, pede para então todo mundo fazer essa pesquisa em casa, né? Se na escola não permite o uso da tecnologia, do celular, tudo bem, ó, vamos pesquisar junto. Eu tô curiosa, eu não sei, vocês não sabem, a gente vai pesquisar junto. Vocês olham em casa, eu olho em casa e na próxima aula a gente conversa. E pronto, tá tudo bem. E a terceira possibilidade para solucionar isso é dizer para as crianças: eu não sei esse nome. Eu não sei o nome desse bicho. E aí, se vocês quiserem, a gente pode olhar junto, vocês podem pesquisar, mas deixar claro para as crianças: eu não sei. Eu não sei. E não precisa propor a pesquisa, é isso que eu quero te dizer. Não precisa propor a pesquisa. Pode dizer: olha, gente, eu não sei, mas isso não impede da gente trabalhar com esse bichinho, vamos seguir conhecendo ele. Pronto. Alivia isso. Porque a criança uma hora vai aprender ou não o nome desse animal e tá tudo bem. Uma coisa que é válido de dizer para as crianças maiores é que vocês podem inventar o nome do bicho juntos, mas que existe, né, como uma curiosidade. E se tu não sabe, tô te contando agora. Existe um nome de todas as plantas e dos animais que todo mundo no planeta inteiro vai saber, que são os nomes científicos. Tem um nome científico para as plantas e para os animais que no mundo inteiro se sabe, se conhece, para todo mundo poder se referir àquele ser, né, da mesma forma e falar do mesmo animal. Então, diferente do nome popular, né, que a gente vai, sei lá, aipim, mandioca, macaxeira, tem o nome científico da planta. Na maioria das vezes é escrito em latim, então, só para que vocês saibam disso e aí contar isso para as crianças. Mas vocês sabiam que existe um nome de todas as plantas e de todos os animais que todo mundo no planeta inteiro vai saber qual é? Quem fala inglês, quem fala em português, quem fala em francês? Isso é muito legal deles saberem. Mas os mais velhos vão conseguir fazer um pouco dessa abstração, assim, né? Os mais novos, né? Tudo bem. Não sei o nome, eu vou me inventar um nome bem diferente. Aí, nesse momento, agora, tu tá pensando: ih, eu não vou trabalhar com animais de jardim, nada, eu não gosto. Já não quero mais saber. Para aí. Não precisa trabalhar com os animais de jardim, pode trabalhar com outros. Sei lá, se tu tem medo, tem pânico, não gosta. Ou então tu pode trabalhar e usar ferramentas para isso. Ou chamar alguém para te ajudar. Ah, eu queria tanto trabalhar os animais de jardim, sei lá, escolhi 5, né? O tatu-bola, o caracol, o grilo, a formiga e uma joaninha. Mas, ai, não consigo.
pensar em pegar um caracol. Separa algumas ferramentas para ti, super difíceis de serem encontradas. Tô brincando. Então, uma colher, destina uma colher de sopa que tu não esteja mais usando em casa, que seja velha, que esteja torta, enferrujada, sei lá. Uma colher de jardim, então. Destina isso para tu poder usar para coletar os bichinhos que tu queira. Um pote desses de geleia de plástico com tampa, separa esse pote também. E aí quando tu for procurar, tu não precisa colocar a mão em nada. Pesquisa, coloca ali para dentro, faz uns furinhos na tampa e leva para a turma. Ou então pede que as crianças tragam os bichos. Eles adoram fazer essas coletas, eles trazem muito bicho pra gente olhar. Então também é outra possibilidade. Chegando na escola, tu pode dizer para eles, olha, a prof não gosta muito de mexer nesses bichos, tá? Então vocês vão mexer e a gente vai estudar junto. Não gosto de tocar. Só que quando tu for dizer isso, a única coisa é cuidar a ênfase que tu vai dar para o fato de tu ficar desconfortável. Lembra que a criança está nos observando o tempo inteiro. Ela aprende por nos observar. Ela tem isso naturalmente. Ela copia, ela percebe o que a gente faz, fala e sente e acaba querendo imitar, porque ela está se construindo e se constituindo. Então só cuida isso, que tu possa falar com as crianças isso, mas sem transmitir para ela esse mesmo medo, nojo ou desconforto. Então, né, olha, vou contar um segredo para vocês, a prof tem um pouco de receio de trabalhar com esses bichos. Mas aí usar o nome certo pro sentimento, né? Uma coisa é medo, outra coisa é receio, outra coisa é nojo, outra coisa é desconforto. Então, cuidar com isso, assim, porque é o que eu sempre brinco. Ter medo de minhoca e de caracol não faz muito sentido. Porque eles não causam nenhum problema, nenhuma doença, eles não ferrou, eles não mordem. Tu pode ter desconforto, nojo. E a gente vai conversando com eles, eles vão observando, vão entendendo, e às vezes até eles ficam curiosos para saber que reação vai causar neles ter contato com aquele bichinho. Lembra que pode ser a primeira vez que a criança vai estar em contato com um caracol. Então, né, tem esse cuidado, faz essa análise. Esse é o convite. Pode ser que vocês não decidam trabalhar com animais, e aí tu queira fazer uma mini horta, queira trabalhar com plantas com as crianças. Tudo bem. Aí tu tá pensando agora, mas eu mato até os cactos da minha casa, como é que eu vou trabalhar com planta? Eu não sei cuidar nem de um cacto, nem de uma suculenta. Como é que eu vou trabalhar com planta? E eu te digo o seguinte, aprendam juntos. Aprendam juntos. Pesquisem na internet, vão atrás de materiais, tem muita coisa, inclusive, que dá para mostrar para as crianças. Não dá para usar tecnologia, pesquisa tu para fazer um projeto pequenininho, num vaso pequenininho, começa pequeno e vai aprendendo qual é a quantidade de água que coloca. Uma planta que tá, sei lá, num vaso desse tamanho, eu coloco uma colher de sopa de água uma vez por semana ou eu coloco, sei lá, meia xícara 3 vezes por semana? Tem diferença na planta, no clima, no tamanho do vaso, tudo isso vai interferir. Como é que tu vai saber? Pesquisa um pouco sobre isso. Tem alguns materiais no meu Instagram do Despertar Vivências Ecológicas, mas vocês podem olhar para isso tudo junto e descobrir junto. Ou então tu não precisa trabalhar com planta também viva, cuidando de plantas. Vocês podem trabalhar com as folhas, com outras coisas. Não te limita por não saber como cuidar ou coisa assim. Pronto, aí agora tu tá super empolgado para trabalhar então a natureza com a tua turma, inserir no projeto, ou levar para casa, fazer alguma coisa, cuidar de um vasinho de planta, observar alguns animais. E aí tem o seguinte que a gente precisa tomar cuidado e estar atento, que os princípios, os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem da BNCC, previstos na BNCC, estejam sendo atendidos. Então, claro, agora eu estou falando com professoras da educação infantil, de escolas de educação infantil, que precisam estar atentas e alinhadas com a BNCC. Que esses objetivos de desenvolvimento e aprendizagem estejam sendo observados ali, né, cuidados e atendidos. E a gente vai olhar agora como fazer isso, né, trazer um projeto, desmembrar um projeto juntos agora, para que a gente possa entender como fazer isso da melhor forma. Começando do começo, então, como chamar a atenção das crianças para iniciar um projeto. Digamos que vocês vão fazer isso.
Vocês querem trabalhar determinado tema com a natureza ou um outro tema, querem chamar a atenção das crianças. Uma coisa que nós fizemos numa escola, e eu costumo fazer quando eu chego, lá, né, depois de um tempo de criação de vínculo comigo, um dos projetos que eu proponho é fazer um minhocário. As minhocas são animais excelentes para trabalhar dentro de projetos, porque elas não oferecem risco, elas não mordem, não tem veneno, né, se mexem devagarinho para a criança poder perceber, o corpo é super diferente do nosso, então sempre chama muita atenção. Eu digo que são grandes protagonistas das aulas que envolvem natureza e educação ambiental são as minhocas. É uma ótima atividade desencadeadora para começar um projeto, mostrar o início de um minhocário, ver o que as crianças vão falar, ver o que elas vão comentar e perceber se aquilo vai chamar a atenção delas. Então propõe a atividade e te pergunta depois o que mais chamou a atenção das crianças. Talvez tenha sido a terra e não as minhocas. Ou então a comida que elas comem, que é a casca da nossa comida. Mas o que é que chamou mais a atenção das crianças? Aí às vezes as crianças se perguntam, né? Uma pergunta que surge às vezes é: e a minhoca tem boca? Porque não dá pra ver nada ali, né? Sim, a minhoca tem boca. Aí se tu não sabe, não sei, vamos pesquisar? Não diz que sim nem que não, se tu não sabe. Tu, não sei, gente, vamos pesquisar. Mas sim, a minhoca tem boca. A minhoca não tem olho, a minhoca é cega. Então tem coisas que vocês vão descobrindo. Aí, por exemplo, vocês, né, observaram que as crianças se interessaram. A próxima pergunta para tu te fazer é: eu tenho como trabalhar esse tema? Eu tenho como dar continuidade nisso? Se sim, o que é que tu vai fazer? Vai fazer um minhocário? Como é que tu vai fazer? Onde esse minhocário vai ficar? Que tempo que tu vai trabalhar? Claro, pode ser que vocês tenham definido na escola que o tempo é de acordo com o interesse da turma. Mas pensar nisso, que ferramentas tu precisa, que material, pensar nisso tudo para poder ir construindo esse projeto à medida do que vai surgindo desse andamento todo, por exemplo, falando das minhocas. Então vocês podem pensar em fazer minhocas de argila, fazer minhoca de papel machê, fazer minhoca de massinha, imitar a minhoca com lãs coloridas diferentes, fazer uma colagem num papel com terra, lã e outros elementos para imitar onde a minhoca mora, fazer uma escultura com terra, né, ou uma maquete com terra, galhos e outras coisas que possam imitar esse lugar onde a minhoca mora, fazer uma escultura do minhocário que vocês construíram e ir montando de diferentes formas esse trabalho, esse projeto que vocês estão dando andamento, para que a criança possa se conectar com aquilo e seguir desenvolvendo todas as habilidades, né, que ela precisa desenvolver. Como já comentei, falar, então a criança precisa recortar, a criança precisa alinhar, precisa aprender, né, a segurar uma caneta. Então, todas essas necessidades estejam observadas e que sejam atendidas enquanto vocês vão fazendo esse projeto todo onde as crianças estão envolvidas. É uma possibilidade e muitas outras coisas podem ir sendo criadas. O que será que mais a gente pode fazer para imitar a minhoca? Qual será a textura da minhoca? Vocês já tocaram nela, mas se a gente precisasse imitar a textura da minhoca, será que é com argila? Será que é com gelatina? Será que... Enfim, e aí vocês vão então, né, construindo isso. Agora, vamos olhar para a BNCC. Eu vou trazer campos de experiência, os direitos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento e aprendizagem, para que a gente possa olhar isso, né, esmiuçar isso, para vocês verem como a gente, num projeto como esse, das minhocas, está atendendo todos os campos de experiência. Quer ver só? Por exemplo, o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. No momento em que a gente está olhando para um ser vivo, como uma minhoca, eu estou trabalhando com outro ser, que aí na maioria das vezes, quando está sendo pela primeira vez que as crianças estão convivendo com as minhocas ou outros bichinhos, elas dizem, tá viva. É muito bonitinho, é a expressão no olho, no rosto da criança ao ver que aquele animal tá vivo e tá se mexendo. Diferente da relação com as plantas, que não se mexem, a não ser que o vento bata, os animais despertam muita curiosidade nas crianças. E aí, se a gente
só trabalha os animais que a criança nunca pode ter contato, a ovelha, a vaca, o cavalo, o porco, a galinha, ela nunca vai chegar nua, a não ser que vocês consigam levar ela num sítio para ela ver. Diferente disso, vocês trabalharem com pequenos animais de jardim, é muito bicho que dá para trazer para a sala de aula. Muito bicho. E aí a criança vê aquele bicho se mexendo. Então ela está trabalhando ela, o outro e a relação dela com aquele outro que viram nós e da turma toda com aquele ser também que viram nós. Então olhar para isso junto com a criança, a gente está sim trabalhando o campo de experiência, o eu, o outro, o nós. A criança quando está nesse momento observando essas minhocas, esse minhocário, ela está se conhecendo, conhecendo esse outro ser vivo. Ela está ali experienciando e brincando com as crianças e com aquele outro ser vivo e com aqueles outros elementos. Então isso tudo dentro dos direitos de aprendizagem vai estar sendo atendido. Então se o professor parar e olhar para esses direitos de aprendizagem e o que está acontecendo ali naquele momento, vai ver que está entrelaçado, que está sendo atendido. Mas é preciso ter esse olhar, observar esse contexto, esse momento, o que está sendo dito pelas crianças, o que é que elas estão vivenciando ali. Olhando agora para os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, daqueles códigos todos que a BNCC traz, olhando para isso, e aí eu vou focar em crianças de 1 a 3 anos, de crianças pequenas de 1 a 3 anos, vou trazer 2 códigos que são trabalhados, que poderão ser trabalhados enquanto vocês estão oferecendo uma atividade assim. E esses códigos dentro ainda do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Olha só, vou ler porque é exatamente o que está na BNCC. Então, um dos campos, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Então, aqui a gente pode incluir, pode pensar no cuidado e solidariedade com todas as formas de vida e o cuidado que precisa com a minhoca, que ela é um bichinho macio e frágil, por exemplo. Outro código, perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Então a gente está chamando atenção para as características físicas das minhocas, que a gente pode comparar com o nosso corpo e o corpo de outros animais. As minhocas não têm asas, as borboletas têm. As minhocas não têm pata, a centopeia tem. Então, estão sendo atendidos aqui, né? Está sendo trabalhado isso. Um outro campo de experiência que eu trouxe para a gente olhar junto com códigos de desenvolvimento e aprendizagem é o campo de experiência espaço, tempo, quantidade e relação e transformação. Então, vocês imaginem que vocês vão montar o minhocário e vão colocar ali as comidas todas, tanto no Instagram quanto no YouTube do Despertar, tem esse processo de como montar um mini minhocário. Então vocês montam esse mini minhocário e observam esse mini minhocário em torno de 15 dias, por 15 dias. Vocês têm uma linha do tempo a ser traçada com as crianças, por exemplo, dessa forma. E o que aconteceu nesse meio tempo? E o que vai resultar desse tempo que passou das minhocas lá dentro do minhocário comendo a comida que foi colocada. Outra coisa que dá para fazer dentro desse mesmo campo de experiência é colocar a minhoca num potinho, né? Um potinho transparente, de preferência pequenininho, coloca a minhoca em cima da terra e pede para as crianças verem quanto tempo ela vai levar para entrar embaixo da terra. É uma coisa que vai acontecer ali, em menos de 1 minuto. E aí, como é que vocês vão contar esse tempo? Contar no relógio é uma possibilidade, se as crianças estão vendo, né, o ponteiro do segundo andando e tudo mais. Pode ser vocês cantarem uma música. Vocês largam a minhoca e cantem uma música. Quantas vezes será vocês vão cantar essa música até a minhoca entrar embaixo da terra? Então, vocês podem usar esse conceito do tempo com as crianças de diversas formas e observar ali, né, isso acontecendo. Na transformação, que esse campo de experiência convida a gente a olhar junto com a criança, vai ser o que vai acontecer com aquele alimento ao longo do tempo, quando as minhocas comerem tudo que tá ali, né? E a transformação disso em terra, em humus, em adubo. No momento em que vocês convidam a criança a expressar o que ela sentiu, o que ela está percebendo, o que ela está achando disso tudo, é um direito de aprendizagem que vocês estão respeitando da criança. Olha para ela e pergunta, o que tu achou?
que tu tá sentindo? Porque às vezes a criança, quando tu olha, e acontece nos primeiros momentos, ela fica encolhida num canto, ela fica de longe, aqueles olhos abertos, ou em pé com as mãozinhas, às vezes as mãozinhas estão assim, ó. Pergunta o que ela tá sentindo para que ela possa se expressar. Se é uma criança bem pequena, da mesma forma vai sair um balbúcio sobre aquilo ali. O que é que ela tá vendo? Como é que ela percebeu aquele bichinho se movimentando? Então, que ela possa se expressar, que ela tenha esse direito, porque alguém está ouvindo e perguntou para ela. E aí ela está, então, ali conhecendo isso tudo, se expressando e trazendo, né, o que ela está sentindo de toda aquela experiência. Dos outros campos de aprendizagem, por exemplo, corpo, gesto, movimentos, corpo, gesto e movimento. Não precisa dizer mais nada, né? Como que a minhoca se movimenta com o corpo que ela tem? Ela caminha? Não é o caminhar, né? Ela rasteja. Será que a criança já conhece essa palavra? Como será que a criança imitaria isso com o próprio corpo? E aí a gente vai, né, trazendo, vai esmiuçando. Eu agora, para esses próximos 3 campos, eu não trouxe os códigos, porque aí o vídeo vai ficar muito longo, mas que vocês possam olhar para esses códigos todos que às vezes precisa colocar dentro dos planejamentos, dos relatórios. A partir disso, olhando o que está sendo feito, né, naquela atividade, ou o que vocês planejaram e depois o que foi feito, porque as crianças às vezes trazem achados que a gente nem imaginava, e aí então achar junto com as crianças o que é que está sendo desvendado, o que é que está sendo descoberto e fazer a conexão com os campos de experiência e com os códigos dos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. O outro campo de experiência que eu trouxe para nós, traços, sons, cores e formas. Olhar para o corpo da minhoca é uma forma cilíndrica, linear. O que é parecido com o corpo da minhoca? E ir explorando isso com as crianças vai trazer para elas esse olhar sobre isso. Qual é a cor da minhoca? Será que todas as minhocas são da mesma cor? Já digo para vocês que não. Tem minhoca preta, tem minhoca vermelha, tem minhoca acinzentada. Então, vocês talvez não consigam trazer todas para a sala, mas podem olhar algumas imagens. Então, ir explorando isso. E aí, o último campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, o convite fica, por exemplo, para vocês inventarem uma história sobre aquela minhoca. Dá um nome para ela. Se são mais de uma, dá um nome para elas. Contar uma história de tudo que aconteceu, por exemplo, naquela atividade. Pedir que a criança conte para alguém o que foi feito. Ela está pensando, ela está organizando um raciocínio lógico, matemático, com início, meio e fim do que ela fez, e além do que ela está imaginando e criando, porque com certeza ela vai criar e imaginar muita coisa em cima dessa história. Viu só? Tem como fazer esses projetos, alinhar a natureza, alinhar com a BNCC e observar os processos todos que estão acontecendo de aprendizagem e tudo que a criança está desenvolvendo. Não dá para descuidar disso. E além disso, a gente precisa falar sobre registros, que a gente vai falar também já já. Como registrar esses achados todos das crianças, como documentar, como colocar isso de uma forma que vocês possam olhar e fazer análises, avaliações e entender tudo o que está acontecendo e os processos que estão acontecendo. Vou trazer agora 2 propostas mais de projeto para ajudar a ampliar essa visão sobre o que vocês precisam trabalhar e como trabalhar, se desejam trabalhar algum elemento da natureza. Então, digamos que vocês queiram muito trabalhar, por exemplo, os 4 elementos da natureza. Ou as crianças estão começando a ter essa curiosidade sobre a água. A água é um elemento que chama muita atenção. Ou o calor, tá frio aí, por exemplo, agora quando eu tô fazendo esse vídeo tá frio, eu tô de blusão. E aí as crianças podem estar falando muito sobre isso, e aí o frio é o ar gelado. Vocês vão trabalhar os 4 elementos. Como despertar nas crianças, como chamar nas crianças a atenção para isso. E vocês podem pegar, por exemplo, um dia que é super difícil de trabalhar na educação infantil se não se tem um grande espaço fechado e coberto, que são os dias de chuva. E a gente pensa, meu Deus, não dá para levar as crianças para a rua porque está chovendo. E tem coisas que vão ajudar a criança a acalmar o corpo, porque ela está envolvida com algo maior. Então a chuva, se vocês puderem pegar um potinho e colocar na chuva, ver aquele pote encher de preferência de metal, porque faz mais barulho, mas se for de plástico tudo bem, e ficar ouvindo esses pingos da chuva caindo nesse pote de metal. É uma forma
de mostrar para as crianças a chuva caindo, observar com elas esse movimento, né? Perguntar mais coisas, o que mais que vem junto com isso. Coloca um pano para ser molhado lá na chuva, aí traz a bacia e o pano para dentro da sala. Faz tocar, é a mesma água, né? Mas faz tocar naquela água da chuva, elas vão querer. Aquele pano tá molhado. Será que se a gente botar para secar, vai secar hoje? Se a gente pegar esse pano, molhar e botar no sol, qual é a diferença? E instigando, e a terra? Vamos botar um pote lá na chuva para molhar, né? Com a água da chuva. Vamos trazer essa terra molhada com a água da chuva. Como é que a gente seca essa água? E estimulando a criança e conversando com a criança sobre isso é uma outra forma de chamar a atenção, por exemplo, para, né, os elementos da natureza, os 4 elementos da natureza, e ir desenvolvendo um projeto com eles sobre isso. Quando a gente convida a criança a secar o paninho, por exemplo, no sol, a gente está usando o elemento calor, que é o fogo, está relacionado ao fogo, que é calor. Então, olhar para isso junto com a criança faz com que desperte nela essa curiosidade e atente para esses elementos, para esses fenômenos todos. Tem uma outra coisa que me aconteceu, que foi uma dificuldade quando uma escola, uma turma estava trabalhando sobre o sistema solar. Já por 2 vezes me aconteceu isso, e aí a proposta que estava sendo montada dentro daquela escola, eu tive mais dificuldade de ajudar a inserir os elementos da natureza de forma bem concreta. E aí a gente começou então a conversar, planejar, coordenação, professoras, e foi surgindo. Então, assim, o fato de olhar para o projeto que vai ser feito sobre o sistema solar, a gente primeiramente que materiais podem ser substituídos pelo isopor, por exemplo, que é sempre que a gente acaba usando para fazer os planetas. Né? O que eu posso usar? Que materiais eu posso usar para enfeitar e fazer os anéis de Saturno, né? Fazer as estrelas. Então, folha amassada e colada, galhos arredondados ou cipó arredondado, tantas coisas que a gente pode usar para inserir e fazer essa composição. Aí, em termos de conceitos, por exemplo, um relógio solar é algo muito legal de construir com as crianças, elas verem que tem outras formas de medir, né, a luz, né, o horário através da luz do sol, e elas podem, inclusive com o próprio corpo, com um relógio solar já desenhado no chão, e vendo que vai passando o tempo, uma forma de medir o tempo. Outra coisa é relacionar com as estações do ano, porque é o movimento que o planeta faz em torno do Sol, que tem a ver, né, com a transformação ao longo do ano do tempo, do clima, e que tem a ver com as estações. E isso interfere nas plantas, nos animais. Então essas relações todas podem ser trabalhadas, mas não deixar de olhar para como trazer e aproximar a natureza do que está sendo feito dentro do projeto. Não deixar. Parar, pensar e refletir junto é a melhor coisa, sempre. E aí, por fim, como eu disse, falar então, encerrar esse vídeo, falar sobre registro. Como registrar e sistematizar os achados das crianças, as descobertas, para que se possa olhar novamente para o que foi feito, entender o processo que as crianças estão. Considerar o que as crianças observaram, o que elas falaram, o que elas não falaram. As expressões podem ser registradas através de foto, desenho, uma palavra tua, as frases das crianças anotadas. Uma filmagem num determinado dia de uma atividade, faz uma filmagem, coloca o celular num canto para filmar, para depois tu poder fazer anotações, caso tu esteja precisando, né? Observar coisas específicas, determinadas, de relacionamento, mas olhar para tudo isso que está sendo feito na sala e fazer as tuas observações, trazendo contexto, trazendo o teu relato, o teu depoimento, as tuas percepções de tudo que tu tá fazendo. E aí, que esses registros possam ser feitos logo em seguida que a atividade foi realizada. De preferência ainda na escola, que tu estejas ainda na escola. Pega o teu caderno e anota. Não, mas eu faço no fim de semana da semana inteira. Ok. Só não vai ter o teu mesmo olhar do momento que foi realizada a atividade. Não vai. Porque a cabeça da gente já ficou cheia de outras coisas. Então, se tu sai da atividade, senta e anota, a riqueza daquelas anotações, a riqueza daquele material é uma. Se tu for fazer depois, no fim de semana e tal, é outra coisa, é outro momento.
tem outro sentimento ali. Então, olhar para esses achados aí, se tu puder fazer dessa forma, é uma indicação. Presta atenção como é que vai ficar. O que tu acha? Como é que ficou? Qual é a qualidade disso? Qual é a diferença que tu percebe? É uma sugestão, né? E não minha, mas porque tem a ver com olhar para aquele fenômeno. A gente chama de fenomenologia. É tu apreender aquele fenômeno, captar aquele fenômeno, aquilo que está acontecendo com aquelas crianças na hora que aconteceu. É uma relação. Os registros sempre nos ajudam a entender as potencialidades e as dificuldades enfrentadas pela turma, pelas crianças. E aí, esse registro vai te ajudar também a olhar o que foi aprendido no processo todinho que aconteceu pela turma e pela comunidade escolar também. Por todo mundo que está no entorno, o que as pessoas perceberam, o que é que foi falado, o que foi, né, observado. Então, fazer esses registros vai ajudar também a olhar para o andar desse projeto e o que é que foi construído. O que é que pode melhorar, o que precisa ser adaptado. É muito, muito rico e precisa estar ali presente. Essa documentação, esse registro, esse olhar atento para o que foi aprendido, para o que foi desenvolvido, que habilidades foram desenvolvidas pelas crianças. Com isso, a gente melhora a nossa escuta. A escuta para o que foi dito e a escuta para o silêncio. A gente melhora o nosso olhar para o outro, para o que é que está sendo, para o que é que está acontecendo ali naquele momento, o que é que está sendo feito naquele momento. E que aí, com isso, a gente possa refletir sobre as vivências, sobre o caminho percorrido, sobre tudo o que foi feito. Certo? Então é isso. Contem comigo e até um próximo vídeo.